Bom dia a todos. Havendo o número legal, declaro aberta a 16ª Sessão de Direito Criminal desta Egrégia Corte, cumprimentando os eminentes pares, a eminente procuradora, que é sempre um prazer tê-lo conosco, a doutora Maria Luísa, a senhora secretária, senhores serventuários, os que nos assistem, que é sempre um prazer tê-los conosco, até pelo princípio da transparência, e a família judiciária reiterando o meu bom dia. Consulto os eminentes pares, a eminente procuradora, se nós temos alguma alteração à ata a fazer, bem como se temos agravo regimental, habeas corpus ou embargo de declaração extraordinários. Presidente. Pois não. Em relação ao processo número 6 da pauta, há um pedido de adiamento e eu estou deferindo, senhor presidente. 6 da pauta. Qual o processo? Número 6. Sexto. Doutora Vivian, bom dia. Bom dia, eu vou só aprovar a ata aprovada, não havendo processo, passaremos a nossa pauta. Defiro o pedido do eminente desembargador Vicente. Foi requerimento do advogado? Requerimento do advogado. Requerimento do advogado. Adiamento deferido e aqui ratificado no pleno, no órgão, na sessão de direito criminal. Também gostaria já dizer os processos que serão adiados por ausência justificada dos eminentes relator ou revisor. O primeiro, que é a razão criminal 0834-1162, eminente desembargador Sebastião Bonfim. No segundo, revisão criminal 081-3956, ausente também eminente desembargador justificadamente Sebastião Bonfim. No terceiro, é a revisão criminal 080-075-5535, também justificada a ausência do eminente desembargador Sebastião Bonfim. No quarto, é a revisão criminal 080-8453-92, também em razão da justificativa do eminente revisor, desembargador Sebastião Bonfim. O sexto, o eminente desembargador Vicente já se manifestou. Passaremos, então, ao julgamento dos processos em que não temos impedimento. Presidente. A senhora secretária está me informando aqui que tem o oitavo, mas o oitavo é uma petição que eu irei me manifestar exatamente quando for apregoado esse processo. Presidente. Pois não. Só um registro que eu Concedo gostaria a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Que eu gostaria de fazer, mas antes, usando da sua boa educação, que às vezes eu esqueço de dar bom dia. Meu bom dia a todos, os colegas, bom dia aos que estão presentes e àqueles que estão na sala virtual, bem como os senhores advogados e servidores. Eu queria fazer um apelo, evidentemente que vou conversar com o desembargador Bonfim, e tenho certeza que a sua ausência é muito justificada, não tenho dúvida. Mas gostaria de registrar que esse processo, principalmente o número 1 da pauta, é um processo que ele é da meta do CNJ, da meta anual. E eu corro o risco de prejudicar todo o tribunal se não julgá-lo a tempo, né? E é por isso que eu gostaria de deixar consignado, claro que eu vou conversar com o colega, para que a gente dê curso a esse processo, principalmente, repito, o número 1 da pauta, que já foi retirado de pauta enésimas vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes esse processo foi retirado de pauta. Por isso, eu nem declaro, nem declino quantas vezes foram tirados. Foram as vezes que foi tirado. De sorte que, nesse sentido, era o meu registro. Pois não, só justificando que o eminente desembargador se encontra em audiência. Não, em consulta médica. Não, eu tenho certeza que é justificada, mas só para conclamá-lo, a gente fazer um esforço de julgá-lo antes do final do ano. Perfeitamente. Consignado. O quinto é a revisão criminal. Pois não? Doutor Tarek, que gostaria de falar? Não? Pois não. Excelência, só para ficar registrado que a defesa estava presente, a defesa do processo número 1 se encontrava presente quando do julgamento.
Deferido adiamento. Vossa Excelência, consignado em ata, Vossa Excelência está liberado para se ausentar desta sessão. Assim Muito também obrigado a todos. Bom dia e uma ótima os sessão. senhores advogados que deveriam fazer sustentação, conforme já apregoados os processos radiados. Vamos ao quinto processo, que é a revisão criminal 082, 2094, 84. Requerente. Carlos Antônio Gomes, advogado doutor Emanuel da Silva Miranda Filho. Relator, desembargador Joaquim Figueiredo. Revisor, eminente desembargador. Não, eu vou também adiar esse processo aqui para o final, uma vez que o eminente desembargador Zé Luiz se encontra numa solenidade e nos informou. Então, eu cancelo o pregão e esse será julgado por último, assim como também o sétimo, em que o eminente desembargador Zé Luiz é relator. O oitavo também, o eminente desembargador Zé Luiz é o nosso revisor. Passaremos ao nono. Então, a princípio, cancelado o pregão do quinto e os demais aguardarão a sua chegada. E eu passo a pregoar o nono. O sexto foi adiado, a pedido do advogado e o eminente desembargador Vicente já trouxeram para nós, eminente desembargador Ronaldo. Passa a pregoar o nono. Eu fui informada que houve um pedido de adiamento do oitavo processo, foi deferido pelo relator? Não, eu vou apressar aqui em banca. Pois não. O nono é revisão criminal, 081-53783, requerente Jailton Teixeira Mendes, advogados doutores Pedro José Ribeiro Vale Júnior e outros, relator eminente desembargador Francisco Ronaldo, revisor eminente desembargadora Sônia Amaral, procurador eminente doutor Joaquim Henrique Lobato. O parecer, considerando os argumentos apresentados pela defesa, não possui força para desconstituir a coisa julgada, mas fecha essa procuradoria pela improcedência. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando os eminentes pares, o colega juiz convocado, doutor Neres, Raimundo Mato Neres Ferreira, senhora procuradora, senhores advogados, senhores servidores e todos aqueles que nos ouvem pela rede mundial de computadores. Senhor presidente, o relatório é o seguinte: trata-se de revisão criminal com pedido de liminar juizado em favor de Jailson Teixeira Mendes, por intermédio de seu advogado, com acordo da relatoria do desembargador Zé Luiz Oliveira de Almeida, que negou o provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, ID 1230-1224, folhas 1528, confirmou a sentença proferida pelo Conselho de Sentença da Segunda Vara do Tribunal do Júri, do Termo Judiciário de São Luís, Maranhão, ID 1230-1221, folha 70-78, que o condenou por incidência comportamental no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal, e restou condenado a uma pena de 19 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, tendo sido concedido a ele, na sentença, o direito de recorrer em liberdade. A2, a defesa, sobre os fatos, constar na inicial da denúncia que, abro aspas, no dia 21 de março de 2014, por volta das 10h30, em uma ponte que dá acesso às palafitas em um local chamado de Favela do Jaracati, situada nas imediações do Banco do Brasil e da ponte Bandeira Tribus, bairro de Aracati, nessa capital, o denunciado Jailson Teixeira Mendes, consciente e voluntariamente imbuído do propósito de matar, plenamente ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de forma cruel, ceifou a vida do adolescente Maxwell Rocha da Costa, mediante disparo de arma de fogo, fecha o aspas. Relata que a presente revisão funda-se na impugnação no artigo 621, inciso 1 e 3 do Código de Processo Penal, pelas seguintes razões: por ser a decisão contrária à evidência dos autos, abro aspas, posto que a sobredita decisão utilizou como fundamento um único depoimento de uma parente da vítima, prima, testemunha essa que não foi ouvida em plenário. Ademais, quando da fase de instrução, esta prestou um depoimento absolutamente em contradição com o que havia prestado na fase investigatória, fecho aspas. Aduz que a testemunha, abro aspas, Jéssica, na fase policial, falou que por volta das 10h30 havia saído da casa de uma menina, que não sabe o nome, onde estava fazendo as suas unhas, e logo ouviu um estampido de arma de fogo, que em ato contínuo saiu e avistou 3 policiais que vinham caminhando em cima da ponte de madeira, com a vítima algemada com as mãos para trás, que passaram em 5 metros da declarante, e neste momento o acusado disse para a vítima: rapaz, tu tá preso. Que a vítima respondeu: mas não adianta nada, porque vocês me prendem agora e mais tarde eu vou estar solto mesmo. Que o policial retrucou: mas desta vez não, e efetuou o disparo na nuca da vítima,
que não sabe descrever os outros 2 policiais que estavam com a vítima, que viu os 3 policiais que conduziu a vítima desferindo chutes no rosto da vítima, que na hora do disparo não havia nenhuma outra testemunha, que o policial segurava a vítima pela camisa, com a mão esquerda e com a outra mão uma arma preta apontando para a cabeça da vítima, que quando chegou uma viatura da ronda da comunidade, o policial entrou e se evadiu do local. Assevera que, abro aspas, durante a instrução criminal foi supracitada a testemunha, mudou totalmente a dinâmica de como aconteceram os fatos, afirmando que os policiais estavam fardados com a farda preta, diferente da verdade, que o corpo foi retirado do local às 14 horas, que a ponte quebrou, que os policiais disseram que a vítima estava viva, que os policiais caminhavam por cima da ponte, que em cima da ponte só vinha o acusado e outro, que a ponte é fina de 2 tábuas, que os policiais iam e a vítima, Maxwell, vinha, que sua casa fica no meio da ponte, que estava fazendo unhas, que Maxwell vinha da lama e os policiais do seco, que se encontraram em cima da ponte, que no meio da ponte prenderam a vítima e algemaram, e lá mesmo o policial grisalho disparou a arma contra a nuca da vítima, fecho aspas. Acrescenta que após os fatos, o revisionando procurou voluntariamente a delegacia para prestar o devido esclarecimento e entregou a sua arma de fogo à cautelada da PM, a oportunidade que foi lavado o APF. Ressalva que a única prova que fundamentou a condenação possui 2 versões ou dinâmicas diferentes sobre o mesmo fato e que tal testemunha não compareceu em plenário, que a testemunha Jéssica foi a base da denúncia e da condenação e não tem depoimento seguro que possa conduzir à verdade, que o acusado agiu com culpa negligente ao conduzir a vítima algemada com arma automática engatilhada, sem a presunção devida ou esperada, que a prova testemunha utilizada para fundamentar o decreto condenatório não é suficiente para sustentar a condenação. Portanto, os jurados voltaram contra a prova dos autos, que não ficou evidenciada em nenhuma prova dos autos que o revisionado houvera matado a vítima com dolo e sem culpa negligente ao conduzir a vítima algemada com arma automática engatilhada sem a preocupação esperada, razão pela qual ocorreu o disparo acidental após este tropeçar em uma tábua que estava solta em uma ponte de madeira na sobredita palafita. Acerca do segundo argumento, novas provas de inocência do condenado, artigo 621-3 do CPP, alega que após a apelação da sentença havia, abro aspas, uma nova testemunha que trazia à baila provas da inocência do réu, sendo esta o senhor Jaffer Fonseca, que durante a audiência de justificação, nos autos da ação de justificação número 95.6194/2020, afirma que visualizou todos e testemunhou os fatos analisados nos autos da ação penal número 12.675/51/2014, que ensejou a prisão do ora revisionado, descreveu o teor do depoimento dela na inicial ID 12.30.11.89/93. Ressalta que, abro aspas, o depoente afirmou taxativamente que o revisionando Jailton Teixeira Mendes não efetuou dolosamente o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, haja visto que o disparo ocorreu em razão do desequilíbrio sofrido na ponte de madeira, em razão da sobredita arma estar engatilhada, sem a precaução devida ou esperada, sendo assim um disparo acidental, posto a negligência, fecho aspas. Pugnou pela concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento de mérito da presente revisão criminal, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o revisionado permaneça em liberdade até o final do julgamento do presente pedido de revisão criminal. No mérito, requer a procedência da presente ação revisional, a fim de que seja absolvido do crime de homicídio qualificado ou pela desqualificação para homicídio culposo, declinando na competência final do júri ou como pedido alternativo, seja anulada a sentença ou pugnada com a realização de um novo júri. Pedido de liminar indeferido por este relator signatário, contido em ID 21.46.47.04. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lava do Procurador Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, pela improcedência do presente pedido revisional. O relatório. Peço desculpas pelo alongado, porque era muita matéria ventilada, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, a doutora revisora. Com o relator, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Foi pedida a sustentação. O senhor advogado se encontra presente? Bom, não presente o advogado, fica consignado em ata a doutora procuradora. Sustentação oral, Excelência. Eu vou manter o parecer pela improcedência do pedido revisionado. Agradeço a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. A matéria é extremamente simples, senhor presidente. E como não houve citação oral, para que a gente ganhe tempo, eu vou reduzir, meu voto já está à disposição de Vossa Excelência há 2 dias. A matéria é o seguinte, o fato é o seguinte, menor apreendido num bairro periférico da cidade, como sempre ocorre nesse e na hora
uma testemunha presenciou e disse, tanto na fase investigativa como na fase judicial, embora não tenha comparecido em plenário por não ter sido encontrado, e nós que fomos juízes de primeiro grau sabemos a dificuldade que é processar policial militar, e policial civil e policial, sim. E a história é o seguinte, quando o policial vinha com o menor algemado, disse, tu é preso. E ele disse, me prende, mas eu solto. Eu sou solto rapidinho, porque era menor, fica prendido. Ele disse, dessa vez não, e deu um tiro na nuca do menor. O processo transcorreu, foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, foi condenado a 19 anos de reclusão, e depois, transitado julgado, expedido o mandado de prisão, ele faz uma ação de justificação, levando uma testemunha extra-autos, que nunca apareceu no autos, para dizer que este tiro foi acidental e que ele era tropeçado numa palafita e teria disparado. Então, senhor presidente, a prova é contundente, já foi submetida ao Conselho do Tribunal do Júri, o pedido é totalmente improcedente, então, à espera, já que o voto está à disposição de Vossa Excelência, para que a gente não perca tempo, na espera do parecer da Procuradoria, eu estou conhecendo, mas julgando improcedente a revisão, senhor presidente. Tem como voto? Agradeço a Vossa Excelência, com o voto da eminente relatora. Senhor presidente, eu acho, desembargador, me parece seu voto, só para contribuir, é nesse sentido que eu voto, o senhor está conhecendo em parte, né? Em parte, porque no primeiro linha argumentativa de materialidade e autoria, não está conhecendo, e é nesse sentido que eu entendo também. Com relação à nova prova, essa sim, Vossa Excelência está pela inverossimilhança dessa prova nova alegada, por isso está conhecendo e negando provimento. Nesse sentido, eu acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Eu havia também pedido destaque, eminente desembargador Ronaldo, porque ao analisar vários processos que nós tínhamos, e eu tinha um outro entendimento, mas quando eu tirei cópia que vi, o procedimento adotado era Não, exatamente desse desembargador, sentido. eu acho que Vossa Excelência pediu destaque, foi em outro, Foi em outro? que não está em julgamento hoje. Vossa Excelência pediu, foi em outro, não foi nesse, não. Vossa Excelência pediu no outro que não deu tempo, não foi vivo, de intimar os advogados. Aí então fica a próxima, não foi nessa, não. É verdade. Nesse aqui eu não havia pedido destaque, embora aqui até constasse que com a minha assessoria, mas não foi neste caso. Então eu vou colher os votos. Como vota, porque quando há destaque, o desembargador, o juiz que pede, tem que se pronunciar antes dos demais. Com voto o eminente desembargador Vicente de Paula. Eu quero dar novamente meu bom dia a todos e a todas. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. Com o relator. Agradeço. Eminente desembargador, desculpa, Samuel Batista. Bom dia a todos, acompanhando o voto do relator, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente juiz Raimundo Neres? Bom dia a todos e a todas. Eu acompanho o voto do relator, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, também acompanho. Eu só perguntaria à eminente procuradora se adequava o parecer em parte e somente consigo só, para que fique gravado. Se adequa o parecer em branca para que o conhecimento seja parcial. Agradeço a Vossa Excelência, porque aqui, doutora Maria Luísa, quando a gente não fala no microfone, eles nos cobram quando tem a degravação que não aparece a voz do desembargador ou então do procurador, pois não. Então, proclamando o resultado, unanimemente nós temos do voto do eminente relator e, de acordo com o parecer, este adequado em banca. O eminente desembargador Zé Luiz já está chegando. Pelo menos nos informa aqui que terminou a solenidade e está a caminho. Eu vou suspender a sessão por até 15 minutos, que é o prazo regimental, e com certeza o eminente desembargador se fará presente. Vivian.
Passo a apregoar o quinto processo, revisão criminal 08220-9484, requerente Carlos Antônio Gomes, advogado doutor Emanuel da Silva Miranda Filho, relator desembargador Joaquim Figueiredo, revisor eminente desembargador José Luiz Oliveira, procurador eminente doutor Joaquim Henrique Lobato, que é pela procedência do pedido revisional para que seja aplicada em seu patamar máximo 1/3 a causa de diminuição da pena prevista no artigo 121, redimensionando-se assim a pena imposta ao requerente, o que se gera por consequente, lógico, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. Passo ao relatório. O quinto, perfeitamente. Revisão criminal proposta por Carlos Antônio Gomes, sentenciado a pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado por infração ao artigo 121, parágrafo 1º e 2º, parágrafo 1º e 2º, inciso 4 da Lei Substantiva Penal. Sustenta que síntese ausente qualquer fundamentação do jurado quanto à aplicação da fração referente ao homicídio privilegiado, que limitaram-se a aplicar a fração de 1/6 em vez de 1/3, contrariando os termos do artigo 315 e 564(5), ambos da Lei Adjetiva Penal. Desta forma, espera que seja julgado procedente a presente ação revisional para que proceda com a aplicação da redução máxima da reprimenda prevista pelo privilégio do artigo 121, parágrafo 1º, vez que a causa de diminuição de pena foi fixada em fração menor, sem a devida motivação e, consequência disso, realize-se a detração penal, com a mudança do regime. Com início a ver os documentos idês, número tais, manifestação da doutora Procuradoria, na pessoa do eminente do procurador doutor Joaquim Henrique Lobato, que é pela procedência. É o que me disse relato a doutora revisão. De acordo, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ilustre advogado que fará a sustentação. Presente, Excelência. Doutor Emanuel Miranda, nome AB para fim de registro. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sustentação. Emanuel da Silva Miranda Filho, OAB Maranhão 23931. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Eminentes desembargadores, doutora Procuradora de Justiça, primeiramente é uma satisfação enorme estar diante de pessoas de tão elevado grau dentro do Poder Judiciário. Trata-se de revisão criminal que ataca a sentença transitada em julgado, prolatada nos autos do processo 8781-2013, 810-0054, oriunda da primeira vara criminal da comarca de Presidente Dutra Maranhão, a qual consta a condenação do revisionando Carlos Antônio Gomes a pena definitiva de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de homicídio privilegiado qualificado. Quando ocorreu a dosimetria da pena desse processo, em primeira e segunda fase, nada foi valorado negativamente. Como foi reconhecida apenas uma qualificadora, a pena mínima ficou estabelecida em 12 anos. E na terceira fase, a juíza sentenciante, ao reconhecer a causa de diminuição, deixou de fundamentar o porquê do uso da fração mínima, quando poderia diminuí-la no grau máximo. E, ao fazer isso, a pena reduziu de 12 para 10 anos. Nesse viés, segundo a farta jurisprudência colacionada, a ausência de fundamentação ou a fundamentação inidônea enseja a aplicação de grau máximo da fração redutora referente à causa de diminuição do privilégio. Assim, uma vez provido o recurso, a fração a ser aplicada será de 1/3 de 12 anos. 1/3 de 12 anos são 4. 12 menos 4, ela ficará em 8 anos. 8 anos por si só já deixa no semiaberto, uma vez que ela foi estabelecida no mínimo legal. E, de acordo com a súmula 440 do STJ, se for estabelecida no mínimo, ela deverá seguir aí a dicção do artigo 33 do Código Penal. Dessa forma, é bem simples, porque a douta Procuradoria, o parecer foi pelo conhecimento, né?
uma vez que há o equívoco na sentença e essa matéria ainda não foi vista em apelação. Também foi pelo provimento da revisão, no sentido da redução já solicitada, e o redimensionamento do regime inicial para semiabertos. Só deixando no 8 anos, ele já fica no semiaberto, mas o preso, à época da sentença, o revisionando estava preso há 10 meses. Então, 8 menos 10 dá 1 ano menos 10 meses dá 7 anos e 2 meses, quando realizada a detração penal, que novamente o coloca em semiaberto. Então, em resumo, excelências, essa é a sustentação oral. Graças a Deus, o parecer foi pelo conhecimento e provimento, então a matéria é bem simples, o qual a defesa ratifica o pedido e pede o conhecimento e o provimento da revisão. Agradecer a Vossa Excelência. Eminente desembargador Zé Luiz, salve o melhor juízo. Após o relatório, o senhor dê a palavra a Vossa Excelência. Como dei? Agradeço. Eu estava aqui em dúvida. Com a palavra, eminente procuradora. Eminente doutora Maria Luísa. Bom dia a todos, senhores desembargadores, ilustres advogados, senhores servidores e demais advogados aqui presentes. Bom, inicialmente se faz mister ressaltar que a revisão criminal está albergada no artigo 621 do Código de Processo Penal, que enumera em seus incisos 1, 2 e 3 um rol taxativo de hipótese de cabimento. Vale destacar que, por ser a revisão criminal uma ação autônoma de impugnação que visa a revisão de sentença condenatória ou acórdão com trânsito em julgado, portanto, um instrumento que fere a autoridade da coisa julgada no supremo interesse de se firmar a justiça, tem aplicação excepcionalíssima. É por demais sabido que somente em casos excepcionais de manifesta injustiça ou inobservância de regra técnica, pode o pedido revisional ser atendido com base nos fundamentos legais invocados pela defesa, pois esta via não se presta à simples reanálise das provas e dos critérios de dosimetria da pena já apreciados em sede própria, a fim de que não se desestabilize a coisa julgada. Nesse contexto, o legislador entendeu por bem delimitar rigorosamente o âmbito de cabimento deste importante remédio processual, de forma que não se estabeleçam instabilidades e incertezas no nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, vê-se claramente que, muito embora haja discordância quanto à natureza jurídica da revisão criminal, dúvida não há quanto ao seu objetivo, qual seja desconstituir erro judiciário. Assim, surge a revisão criminal como meio adequado para o condenado conseguir rever a decisão condenatória expedida em seu desfavor e da qual não caiba mais qualquer recurso. No caso sob análise, levando-se em consideração toda a argumentação apresentada pela douta defesa, entendemos que a pretensão deduzida na presente revisional merece sim prosperar. Em caso, Carlos Antônio Gomes foi condenado a pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Ato contínuo, tendo interposto a apelação, esta não foi recebida por manifesta intempestividade. Dito isso, importante recobrar que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal e as leis extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para tanto. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar o quanto da pena. No caso em tela, vê-se que o juiz primeiro, na terceira fase da dosimetria, ao aplicar a causa de diminuição da pena estampada no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, deixou de justificar o motivo
da não utilização do percentual máximo de redução. Ocorre, senhores, que, à luz do disposto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, a existência de uma graduação do percentual de redução da pena de 1/6 a 1/3 reclama decisão fundamentada com base nos elementos do caso concreto. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecido o privilégio pelo Tribunal do Júri competente ao juiz-presidente, por seu livre convencimento, compete a ele, o juiz-presidente, aplicar fundamentadamente a redução, que pode variar conforme a relevância do motivo de valor moral ou social, a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima, o que em caso não se verificou. Portanto, uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, competia ao juiz-presidente do júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 a 1/3, devendo a escolha do quanto de diminuição se basear na relevância no valor moral ou social que motivou a conduta do réu, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação da vítima. Com efeito, o quanto de redução de pena, ante o reconhecimento do privilégio do parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, se não for o mais benéfico ao réu, exige obrigatoriamente a devida justificação. Caso contrário, senhores, necessária a modificação da sentença revidenda para aplicação da maior fração legalmente prevista. No caso em análise, imperativo anotar que a meritíssima juíza presidente do júri deixou de apontar qualquer elemento concreto dos autos que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3, sendo certo que os fundamentos utilizados pela magistrada de que o acusado, após as ofensas em desfavor de sua amante, se armou e retornou para o local, são argumentos que apenas justificam a incidência do privilégio legal. Assim, ausente fundamentação para aplicação da causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado no patamar mínimo, necessário a modificação da terceira fase da dosimetria da pena, de modo que, por força da previsão constitucional de motivação de todas as decisões judiciais, a redução seja implementada com base no percentual de 1/3. Destarte, é certo que a redução em âmbito revisional da pena ao autor também justifica por sequela o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, a rigor da inteligência do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal Brasileiro. Logo, não se vislumbra qualquer óbice à excepcional revisão dosimétrica pleiteada pelo autor, visto que a sentença penal condenatória, de fato, contraria o texto expresso de lei penal, notadamente o disposto nos artigos 315, parágrafo 2º e 564, inciso 3º, ambos do Código de Processo Penal. Ante o exposto, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça Criminal pela procedência do pedido revisional para que seja aplicada em seu patamar máximo 1/3 a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, redimensionando-se assim a pena imposta ao requerente. É o parecer, excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Eminentes pares, eminente procuradora e ilustre advogado, o cerne da questão é exatamente em saber que, diante do homicídio privilegiado e qualificado que fora acusado e depois submetido ao tribunal do júri, se houve ou não, com relação ao homicídio privilegiado, a aplicação, na medida certa, de 1/6 ou 1/3, haja visto que todo o argumento é de que não fora a penação devidamente fundamentada
com base no artigo 93, inciso 9 da nossa Carta Republicana. A princípio, o que é que diz o conceito de sentença? Causa de diminuição, o acusado Carlos Antônio Gomes, ao praticar as lesões descritas, agiu impelido, sob o domínio da violenta emoção, após desentendimentos anteriores com a vítima, Modesto Bessa da Silva, bem como as investidas amorosas em desfavor da amante do acusado, no dia dos fatos e perguntas realizadas ao biotipo feminino que o acusado vítima mais gostava. O juiz, sentenciante, eminentes pares, disse na sua fundamentação o seguinte, ao analisar as circunstâncias do artigo 59, que eu de todo não vi um primor, mas acho que, de certa forma, ele fundamentou, embora eu submeta aqui a apreciação de Vossas Excelências, o que ele dissera e que, a princípio, eu entendi que estava devidamente fundamentada, que é algo assim que tem nos trazido, eminente desembargadora Sônia, alguma preocupação nas análises que a gente faz, quer das apelações, eminente procurador, doutora Maria Luísa, quer das revisões, é sobre essa fundamentação. Aqui, na espécie, não passou pelo crivo da apelação, somente da revisional. Diz o juiz, aspas, tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu o privilégio, de acordo com o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, passo a atenuar a pena na fração de 1/6, uma vez que o acusado, após as ofensas em desfavor de sua amante, se armou e retornou para o local dos fatos, a fim de ceifar a vida da vítima, por isso que a pena será fixada no patamar de 10 anos de reclusão. Ponto. Então, diante disto, é que eu entendi, de forma priorística, de que haveria fundamentação para a mantença de 1/6 e não de 1/3, como é pedido. No tocante à confissão, ele também, o ilustre advogado nem faz referência, mas o juiz, na sentença, assim o faz, e aplica a súmula 231 do STJ, onde não pode reduzir a pena mínima, que se trata de um homicídio qualificado, eminente juiz Raimundo Neres, onde a penação mínima são de 12 anos. É aqui ser maior de digressões, porque, no meu entendimento, este é exatamente o cerne da questão, é saber se houve ou não, de forma fundamentada, a aplicação. A princípio, eu entendo que sim, mas gostaria de ouvir os eminentes pares e eu passo a fazê-lo através do eminente revisor, desembargador José Luiz Oliveira. Excelência, só uma questão de ordem. Eu ainda posso me manifestar, Excelência? O senhor não pode, só matéria de fato. Agradeço a Vossa Excelência. Com voto eminente, desembargador Zé Luiz. Presidente, bom dia novamente, bom dia a todos. Bom dia. Prazer revê-los. Abraço, Vívia, digna procuradora. Prazer revê-la também. Presidente, eu acompanhei o voto de Vossa Excelência, eu também analisei os autos. Eu também, em linha de princípio, entendo que há, sim, fundamentação. E, nesse sentido, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Claro que nós estamos no colegiado, vamos ouvir o que os outros pares entendem sobre a questão e vamos aprofundar a discussão. Mas, em princípio, a minha compreensão também é de que há fundamentação, sim. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente, desembargador Samuel. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Joaquim. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente, desembargadora Sônia. Desembargador Joaquim, já adiantando que vou acompanhar Vossa Excelência, pedido venha a nossa ilustre procuradora, eu entendo que essa questão exige que nos debrucemos sobre 2 requisitos: se houve fundamentação e se ela é idônea. E eu não tenho dúvida que o juiz a fundamentou. E também não tenho dúvida que ela é idônea, porque o fundamento utilizado é de que o réu não agiu no calor do momento, porque ele foi buscar a arma e depois cometeu o crime, né? Por isso, entendo que há uma fundamentação, até porque fundamentação não se mede pelo tamanho, mas sim pela consistência, e essa fundamentação me parece consistente, e de sorte que
acompanho Vossa Excelência por entender nesse sentido. Agradeço a Vossa Excelência como voto eminente desembargador Francisco Ronaldo. Presidente, também já adianto que eu acompanho Vossa Excelência e a desembargadora Sônia, assim como Vossa Excelência, colocou o dedo no ponto elevado. Uma coisa seria eu estar num ambiente com minha esposa ou minha namorada, que houvesse uma provocação, eu disparasse imediatamente. No caso dele, ele foi se armar. Ele voltou a uma premeditação. Teria até caso de ter discutido, mas isso foi o tribunal do júri, é soberano, competência constitucional, não pode se discutir. Então, o que fez o juiz? Dosar a pena. E na dosagem da pena, o juiz levou em consideração isso, o fato dele ter ido em casa, se armado, e coloca isso. Como bem coloca, vou colocar você, não é um primor de fundamentação, mas está fundamentado. No sentido de que ter ido em casa, ter armado, se premeditando, e por isso ela não colocou a redução máxima de 1/3. Então, com essas considerações, sem mais delongas, acompanho Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência como voto eminente desembargador Vicente de Paula. Pois não, senhor presidente, a fundamentação do juiz de primeiro grau, embora sucinta, mas tem consistência, por isso não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência como voto eminente juiz Raimundo Neres. Senhor presidente, embora a sentença, a fundamentação, não tenha a riqueza dos esclarecimentos prestados pela desembargadora Sônia Amaral, mas eu não tenho dúvida de que a fundamentação lançada foi o suficiente para a reprimenda aplicada. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Só de proclamar o resultado, os eminentes pares que me Senhor desembargador, antes da proclamação do voto, é que o parecer, quando a gente vem para a sessão, o parecer do colega, do Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, o meu entendimento com relação a essas ações revisionais não é pelo simples fato de que o caso, o requerente aqui, perdeu o prazo, a apelação dele foi intempestiva, que justifique ele entrar com pedido revisional, como se fosse, tá, uma segunda apelação, aquela apelação que foi julgada intempestiva, né? Na realidade, eu vendo aqui da leitura do deciso, o juiz fala, tendo em vista que o Conselho de Sentença reconheceu o privilégio, de acordo com o artigo 121, parágrafo 1º, passou a atenuar a pena na fração de 1/6, uma vez que o acusado, após as ofensas em desfavor de sua amante, se armou e retornou para o local dos fatos, a fim de ceifar a vida da vítima. Por isso, ele justifica aqui, por isso que a pena será fixada no patamar de 10 anos. Eu entendo também dessa forma que, embora sucinta, a decisão encontra-se fundamentada e modifico o parecer em banca para que a ação revisional seja julgada em procedência nos termos do voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. E é importante, eminente desembargador Ronaldo e eminente desembargadora Sônia, eu não trouxe à baila o voto com relação ao privilégio de não conhecer, porque aqui há a soberania do Tribunal do Júri, mas era caso de nem ter sido conhecida. Diante disso, ele se retira, vai em casa, se arma e volta e depois começa. Ou seja, aí ele cessa o fulgor de que se tivesse armado, com Vossa Excelência o trouxera à baila e tivesse cometido o crime. Proclamando o resultado unânime nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer modificado em banca. Agradeço a presença do ilustre advogado. O sétimo, revisão criminal 080992276, requerente Osés Ferreira de Souza, advogadas doutoras Pamela Valente Jadix e outro, relator eminente desembargador José Luiz Oliveira, revisor eminente desembargador Vicente de Paula, procurador eminente doutor Krishnamurti Lopes, o parecer preliminarmente pelo não conhecimento, esse conhecido pela improcedência. Com a palavra. Tem sustentação, presidente? Ela pediu, Pediu, mas não veio? Não. Então vamos julgar. Já concedo a palavra a Vossa Excelência. Presidente, sem delongas, eu não estou conhecendo. É elementar demais. Aqui ela alega, por exemplo, um defeito no reconhecimento
mas ela não junta os dados colhidos na sede judicial, não junta os dados colhidos na sede preambular da persecução. Eu não tenho condição de fazer uma aferição em face da instrução, eu não vou usar essa expressão, não, da instrução deficiente da revisional. Eu digo aqui, por exemplo, no trecho do voto, não se constata juntado nos depoimentos colhidos em sede judicial, os quais se mostram imprescindíveis para a constatação da confirmação do reconhecimento pessoal, bem como dos demais elementos informativos colhidos nas duas fases em duas persecuções distintas. Houve 2 inquéritos em torno dessa mesma questão. Eu estou dizendo aqui, em arremate, é dizer, embora anexados aos autos os documentos obrigatórios, aqueles imprescindíveis ao deslinde da controvérsia não foram juntados em sua integralidade. E, nesse sentido, ela não atende, inclusive, ao nosso regimento interno, quando preconiza acerca da documentação que deva ser acostada à revisional. Diz o nosso regimento interno que a revisional será instruída com inteiro teor, autenticado da decisão condenatória, com prova concludente do transjulgado e com os demais documentos comprobatórios dos fundamentos de fato e de direito em que se assentar a postulação. Não tem nada disso. Eu não estou conhecendo, presidente. Apresento meu voto assim. A eminente procuradora manteve o parecer. Só mantido o parecer. O parecer é nesse sentido. Agradeço, pelo não Vossa Excelência. conhecimento, Excelência. Eu pergunto aos eminentes pares, a começar pela o eminente revisor, barra docente, se há alguma divergência com o eminente relator? Nenhuma, pelo não conhecimento da revisional. Todos de acordo. De Então, acordo. proclamando o resultado unanimemente dos termos do voto do eminente relator, de acordo com o parecer, primeira parte, pelo não conhecimento. O 8º e último desta sessão, eminentes pares, antes de submeter a julgamento esta revisional, eu gostaria de trazer a questão de ordem que fora suscitada. O ilustre advogado, aqui nós temos 2 advogados, ambos peticionando no processo. O processo estava na virtual e o eminente advogado, doutor José Santos, sobrinho, que trabalha também com o ilustre advogado que pediu sustentação, doutor Aldenor Rebouças, não comparece. E a justificativa do ilustre advogado diz ele em seu requerimento: o signatário requer o adiamento do julgamento presencial para a próxima sessão, em virtude de não possuir a veste talar indispensável para o uso da palavra, onde está para atendimento de compromisso familiar, termo que pede deferimento à data do sistema que foi de quarta-feira. Eu tive o cuidado de verificar nos autos aqui, dos peticionantes é exatamente o doutor Sobrinho, então, portanto, tem mais de um advogado na causa. Eu estou indeferindo o adiamento, mas até pelo princípio que eu entendo que é salutar para o julgamento, é constitucional, do devido processo legal, de ampla defesa, submeter à apreciação dos eminentes pares, e até porque é um processo pautado, por isso que estou a fazê-lo em sessão de forma regimental. A eminente procuradora gostaria de se manifestar antes da ouvida dos eminentes pares? Porque Eu entendo não haver nenhum óbice para que ocorra o julgamento do processo. Agradeço a Vossa Excelência manter de deferimento. Como vota o eminente desembargador José Luiz? Presidente, eu já tenho, desde 86 que nós somos magistrados, né? E nós podemos dizer, com a experiência que nós temos, que já vimos de tudo. Né? Ou pelo menos imaginamos já ter visto tudo. Quase tudo, né? Se fosse um advogado, ainda vai lá, 2 advogados, quer dizer, ambos destituídos das talares, não tem condição de... Estranho, né? Eu
acompanho Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador Samuel? Acompanhando Vossa Excelência, desembargador Joaquim. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente desembargadora Sônia? Desembargador, ambos estão sem as vestes ou é somente um? Só um. Só um. E o outro Esse. Um não peticionou, os dois não peticionaram dos autos. Isso, não. Eu confesso que eu não consigo segurar o riso de um advogado dizer que não tem um terno, porque por vida ou é por... E eu vou acompanhar Vossa Excelência. Agradeço. Mas o requerimento foi assinado pelos dois? Não, só por um. Só por um. Só por Esse, um. o Agradeço a outro, é Vossa- isso que o desembargador Joaquim o segundo- alega de forma correta. O outro é que pediu a retirada do virtual para... Isso. E eu, por sinal, já até votei nesse processo na virtual, acompanhando Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador Francisco Ronaldo? Presidente, salvo engano, houve uma mudança normativa, se for por videoconferência, permite a utilização de terno. E uma Inclusive, coisa, ele foi é um possível questionamento que não nós tenha o fizemos terno. no pleno, tínhamos anulado e depois o pleno entendeu de que se tiver devidamente Então, de terno e gravata, pode fazê-lo. não ter as vestes talares, já vai mais terno. Então, que a dúvida, e nós já tivemos algo parecido aqui, não nessa questão de veste, mas de dois advogados que subscreveram a procuração e só um não pôde comparecer. E nós já decidimos aqui e fizemos o julgamento. Então, não tenho dúvida acompanhar Vossa Excelência no sentido de indeferir o pleito de adiamento. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente desembargador Vicente de Paula? Pois não, senhor presidente. Aí no salão onde se encontra Vossa Excelência, há uma veste lá disponibilizada para os advogados, não é? Não, ele está à distância. Ele está em outro estado. Aí é o terno. É o terno, que nós já decidimos no pleno que basta estar de terno e de gravata que poderá fazer. Seria dispensada a veste talar. Eu acompanho Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Então, requerimento indeferido. Passo a pregoar o processo. O eminente juiz, Acompanhe Vossa doutor Excelência. Raimundo Acompanhe- Neves, e as minhas acompanhe o escusas a entendimento Vossa de Vossa Excelência. Excelência. Mas sabe que Vossa Excelência sempre será o primeiro Faz parte. no coração e na mente do seu querido amigo que ora preside esta sessão. Eu pensei que eu seria o primeiro. Eu pensei que eu seria o primeiro. Agora já é Nélio, né? Não tem problema Agradeço. Tu quer Isso é ser... ciúme, é? Só... Nós estamos para o mundo, senão a resposta seria mais contundente mesmo. Essa amizade é disputada. Mas com certeza, você tem um lugar também. Todos, por sinal. O 8º, revisão criminal 082-25-20-96, requerente Carlos César Rocha Júnior, advogado doutor Aldenor Cunha Rebouça Júnior e outro, relator desembargador Joaquim Figueiredo, revisor eminente desembargador Zé Luiz, procurador eminente doutor Crisamuti Lopes, que é pelo conhecimento e improcedência. Eminentes pares, eu, inclusive, como sei que todos nós somos dedicados e aos nossos ofícios, no meu voto disponibilizado está pela improcedência. Mas hoje eu sempre faço a revisão nos meus processos antes de julgá-los, até porque normalmente às vezes até com erro de português, porque nós estamos tão atarefados, Ronaldo, que não tem tempo mais de fazer a revisão e mandar para os colegas. Do jeito que sai da fornalha, a gente está mandando. Depois se faz aonde publicar o acórdão. Eu constato aqui que o senhor Carlos César Rocha Júnior, ele vem tentando desconstituir esta condenação revisional, onde toda essa matéria, e aqui eu não tenho a menor dúvida de adiantar, e que já acompanho uma decisão que tem se tornado corriqueira nesta seção de direito criminal, que é pelo não conhecimento. E este aqui é específico, eminente procuradora Maria Luísa, porque realmente não tem. Inclusive, até com relação ao conteúdo do ofício do Sindicato dos Vigilantes, essa matéria foi apreciada, já em sede de apelação. Então, portanto, aqui, eu não tenho a menor dúvida de aqui não conhecer, porque entendo que nenhum dos requisitos constando do artigo 621 se faz necessário aqui. Então, portanto, gostaria de ouvir o eminente desembargador Zé Luiz, que é meu revisor, mas entendo que aqui é característico de não conhecimento, por não preencher um requisito. Eu me recordo, quando cheguei aqui na Câmara Criminal, na época reunidas, um dos primeiros questionamentos que eu levantei aqui, quando me deparei com as revisionais,
foi aquela questão da decisão da revisional com o argumento de decisão contrária à evidência dos autos, porque isso levaria o julgador a necessariamente dar uma examinada nos autos. E levantei essa tese aqui de que, nesse caso, a gente teria que conhecer. Tá? Mas eu fui evoluindo, porque o que aconteceu é que há um verdadeiro abuso nas revisionais. Revisional que passa pelo juiz de base, por óbvio, a ação, aí vem para um colegiado, a prova é toda analisada, a prova é toda revalorizada, e depois eles entram com a revisional alegando que a prova não foi, que a decisão foi contrária à evidência dos autos. Eu tenho duas que vou julgar, que estou seguindo essa linha de não conhecimento, porque quando você lança o olhar, logo de imediato, nas decisões anteriores, você vê que foi tudo examinado. Por que eu estou fazendo essa linha de introdução? Para dizer que, como a gente, quando trata de revisional, a gente trata de decisões transitadas em julgado e que há uma necessidade de que se preserve a segurança jurídica, a estabilidade social, a estabilidade das decisões, nós temos mesmo que ver com rigor essa questão do conhecimento. Porque senão se transforma a sessão criminal no segundo recurso de apelação. Isso tem acontecido com muita frequência. Quando salta aos olhos que não houve uma análise detida da prova, quando salta aos olhos que houve um erro judiciário, enfim, claro que a gente tem que conhecer, mas na maioria das vezes acontece muito de se transmudar aquilo que seria uma excepcionalidade quase que numa regra. E muitas vezes o advogado que entra com a revisional, ele traz na própria revisional o voto condutor do relator, onde a gente já vislumbra logo no voto que tudo foi analisado. Então, eu acho que a gente tem mesmo que ver com rigor, e não significa, com isso, fechar as portas da justiça, não se trata disso, mas criar uma cultura tendente a fazer com que as pessoas compreendam que há uma decisão transitada em julgado, que se estabeleceu uma relação jurídica definitiva e que só excepcionalmente você pode mimetizar, minimizar essa força da decisão transitada em julgado. Por esse motivo, eu acho, sim, que a gente tem que agir com rigor, e eu acompanho Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu tenho sempre as certidões que você está trazendo aqui à baila, sempre de conhecer, mas acho que tem casos aqui excepcionais que não podemos aqui estar conhecendo. Como vota o eminente desembargador Samuel Batista? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Eminente desembargadora Sônia. Desembargador Joaquim, não cobrando ciúme, mas já cobrando, eu quero lhe dizer que eu vou acompanhar duplamente Vossa Excelência. Acompanhei na sessão virtual, quando Vossa Excelência julgou pela improcedência, e agora acompanho pelo não conhecimento. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eminente desembargador Francisco Ronaldo. Presidente, embora conste no Código de Processo Civil o princípio da primazia do julgamento de mérito, eu acho que tem casos e casos. No nosso gabinete, a gente tem analisado o seguinte: quando não há uma apelação e tem matérias que não foram observadas, não foram analisadas detidamente no juízo de primeiro grau, até a gente leva em consideração esse princípio da primazia do julgamento de mérito e conhece e julga improcedente. Mas, nesse caso, senhor presidente, como Vossa Excelência me falou, há um julgamento do segundo grau, colegiada, onde foram analisados todos os fundamentos da defesa que são trazidos novamente à apelação de apelação. Então, com os fundamentos também utilizados pelo desembargador Zé Luiz, não tenho dúvida de acompanhar Vossa Excelência no sentido de não conhecimento, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto eminente desembargador Vicente de Paula. Com Vossa Excelência, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o eminente juiz Raimundo Neres. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Consulta a eminente procuradora. Mais uma vez, Excelência, até porque o próprio parecerista aqui, que foi o doutor Krishnamurti, ele diz textualmente aqui que a sentença revidenda, né,
e essa suposta nulidade que foi arguída foi adequadamente enfrentada pela primeira Câmara Criminal deste egrégio tribunal. Então, não há dúvida, Excelência, se sabe que a ação revisional é uma ação própria, autônoma de impugnação, não é uma terceira via para que se possa apelar. Então, sem sombra de dúvida, modifico o voto, acompanhando Vossa Excelência pelo não conhecimento da ação revisional. Agradeço a Vossa Excelência, proclamando o resultado. De acordo com o parecer modificado, a revisional não conhecida nos termos do voto do relator. Antes de encerrar a sessão, consulto os eminentes pares, a eminente procuradora, a senhora secretária, se temos algo ainda a tratar. E não havendo, declaro encerrada a sessão. Excelência, tem um processo meu que está em pauta para hoje. O do Adão, o segundo da pauta. É meu. Foi adiado, doutor. No início da sessão foi informado, foram 4 processos adiados. O 81, 39, 56 foi adiado? Perfeitamente. Primeiro, segundo, terceiro, eu posso informar. Ausência do revisor, doutor. Exatamente. Senhor presidente, antes de o senhor encerrar, eu queria lhe desejar um ótimo almoço na Cabana do Sol, como de costume. Todo domingo, toda sexta. Você vai engordar o desembargador. Para ser convidado, ele nunca convida, nunca convida. Eu vou dispensar, se Vossa Excelência for me convidar, eu vou dispensar o convite, porque eu tenho outro compromisso em outro restaurante, o almoço. Eu sei que se Vossa Excelência me convidar dessa vez. Assim que eu encerrar, eu vou desligar aqui, eu vou convidar Vossa Excelência, mas para outro. Então, não havendo mais nada, deu para encerrar essa sessão, agradecendo sempre os prestimosos trabalhos dos eminentes padres, eminente procurador, senhora secretária. Deus abençoe a todos, bom final de dia e de semana.